hoje o Senhor trouxe uma palavra. Na verdade, essa palavra chegou para mim tem 2 semanas. Eu só ainda estava tentando decifrar, porque o Senhor falou tanto comigo através dessa palavra, irmãos. Apanhei bastante, tá? Para vocês saberem. E hoje nós vamos compartilhar essa surra. Mas é um momento em que o Senhor quer falar com a sua igreja. O recado que nós trazemos não é um recado pessoal, não é um recado daquilo que eu acho, daquilo que eu quero, mas é aquilo que eu tenho colocado diante do Senhor. E sempre eu falo assim: Senhor, que seja feita a tua vontade, a tua palavra. E essa é a palavra que nós vamos falar hoje. O tema dessa noite: a ordem das prioridades. A ordem das prioridades. E eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Ageu. Ageu, capítulo 1. Ageu está quase no finalzinho do Velho Testamento. Tem Ageu, Zacarias e depois Malaquias, aí acaba. Então está bem lá no finalzinho. E nós vamos ler o que esse profeta de Deus foi usado pelo Senhor na época, e hoje o Senhor traz para nós essa palavra. Ageu capítulo 1. O Juninho, eu acho que eu esqueci de falar para você que eu estou hoje na versão NVT, tá? Eu sempre uso a NVI, mas hoje eu estou na NVT. Aleluia. Todos acharam? Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Vamos ler aí a partir do versículo 1. Vai ser uma leitura um pouco extensa, porém vai contar a história de forma detalhada. Em 29 de agosto do 2º ano do reinado de Dario, o Senhor transmitiu essa mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem, como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira e reconstrua a minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu os fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas, é por causa de vocês que os céus retêm o orvalho
e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as plantações, que fará vocês, os seus animais, passarem fome, e destruirá tudo o que vocês trabalharam para conseguir. Versículo 12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todos os remanescentes do povo, obedeceram a mensagem do Senhor seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dario. Capítulo 2, vamos ler um trecho. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao remanescente do povo: algum de vocês se lembra deste templo em sua antiga glória? Como ele lhe parece agora, em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, sejam fortes todos vocês que restam na terra, mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, Ageu é o segundo menor livro da Bíblia. Mas olha a profundidade que tem esse livro. Quantas vezes escutamos aqui, assim diz o Senhor? E todas as vezes que nós escutamos, assim diz o Senhor, irmãos, é o próprio Deus falando. Eu quero, antes de entrarmos no texto, eu quero falar sobre o contexto histórico, de forma muito rápida, para a gente entender o que está acontecendo aqui. O povo de Jerusalém, o povo de Judá, se afastou da presença de Deus. O povo acabou
se afastando, e toda vez que o povo se afasta, vinha uma punição ou uma disciplina de Deus. E nessa disciplina, o povo foi levado para a Babilônia. É o exílio da Babilônia. E o povo estava lá. E conforme está na palavra do Senhor, eles ficaram lá por 70 anos. Passado esse tempo, como o profeta Isaías, há 200 anos antes, profetizou, o povo, através do rei Ciro, eles foram libertos. Porque o povo exilado, irmãos, é um povo que era escravo. Às vezes a gente pensa no exílio e a gente lembra de quem? De Daniel, que vivia no palácio. Mas não, o povo ficou escravo naquela terra. Então, o rei Ciro, através de uma profecia feita lá atrás, faz um novo decreto e o povo é liberado para voltar para Jerusalém com uma missão: reconstruir o templo, reconstruir a casa do Senhor. Irmãos, não precisa abrir. Se o Juninho puder colocar Isaías 45. Olha o que diz em Isaías 45. Aliás, Isaías 44, versículo 28. Isso mais ou menos Isaías escreveu 200 anos antes. Olha como é que a Bíblia, ela é perfeita. Olha como a Bíblia, ela se encaixa. Como é possível muitas vezes as pessoas não crerem na palavra do Senhor. Olha o que diz, capítulo 44, versículo 28. O Senhor dizendo: quando disser a respeito de Ciro, ele é meu pastor, ele certamente fará tudo o que eu quiser. Ele dirá: reconstrua Jerusalém, e ordenará: restaurem o templo. Se você for para o livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, você vai ver o próprio rei Ciro fazendo um novo decreto. É a palavra de Deus se cumprindo. A palavra de Deus se cumpre e esse povo ele volta para Jerusalém com a missão da reconstrução do templo. Só que quando eles chegam em Jerusalém, o que eles se deparam? Com uma cidade totalmente destruída. O templo tinha sido destruído, os muros estavam caídos, casas destruídas, entulho, portas queimadas. Realmente estava ali todo arrebentado a cidade e o templo. Então logo Zorobabel fala assim: beleza, chegamos aqui, vamos reconstruir então o templo do Senhor. E quando eles começam a reconstruir o templo do Senhor, um povo que morava ali, que são os samaritanos, chegaram para eles e disseram assim: olha, viemos ajudar, porque nós adoramos esse Deus aí também. E aí Zorobabel fala assim: espera aí, nós vamos construir, é nós, a ordem veio para que nós venhamos construir. Ou seja, eles não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos, eles adoravam vários deuses. Eles não tinham uma linha de pensamento num Deus único. Eles acabavam se perdendo nos princípios. Então eles rejeitaram a ajuda dos samaritanos. E aí os samaritanos começaram a fazer o quê? Ah, é? Então você não quer a nossa ajuda? Eles começaram a praguejar. Eles começaram a desanimar aquele povo. Eles começaram até a comprar alguns trabalhadores, para que esses trabalhadores pudessem desanimar,
pudessem frustrar a construção do templo. E eles não só fizeram isso, eles fizeram uma carta, e escreveram e mandaram para o rei da Pérsia, que já não era mais Ciro, já era o Artaxerxes. Eles mandaram uma carta dizendo assim: olha, esse povo está reconstruindo esse templo aqui em Jerusalém, esse povo é problemático, esse povo não paga imposto, esse povo aqui é maldito, esse povo aqui é assim, 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 assado. Nós estamos mandando essa carta para você, rei, para você se espertar. E o rei Artaxerxes, o que ele fez? Embargou a obra. A obra do Senhor que estava ali começando, havia sido embargada. Fizeram-se as colunas, começaram a erguer as paredes, e no meio da construção pararam tudo, porque veio uma ordem, e eles simplesmente pararam a obra do Senhor. E nesse meio tempo, cada um foi cuidar da sua vida, cada um foi construir as suas casas, cada um foi plantar nos seus campos, cada um foi fazer aquilo que lhe cabia fazer, cuidar da sua vida, e deixou aquilo que era prioridade, deixou aquilo que era ordem do Senhor, deixou de lado. Por quê? Porque o povo se desanimou, porque veio um decreto, porque apareceu um medo. Então, quando nós lemos Ageu, ele chega justamente nesse momento, em que a obra ficou parada por aproximadamente 16 a 18 anos. Ageu chega nesse tempo, com a palavra do Senhor, porque a palavra, ela é clara. O Senhor transmitiu a sua mensagem através do profeta Ageu. Então, o que nós acabamos de ler, Ageu chega trazendo uma advertência ao povo, e é isso que nós vamos trabalhar. Ageu chega com uma palavra de Deus poderosa, uma palavra, a primeira palavra que Ageu traz é uma palavra de atenção. Acorda. E é o que o Senhor quer trazer para nós hoje, é o que o Senhor está trazendo para nós aqui, porque quando o homem muda a sua prioridade, a glória de Deus, ela se afasta, irmãos. Quando o homem, ele muda a prioridade, a glória de Deus, ela se afasta. Porque quem somos nós aqui nesse texto? Nós somos essas pessoas, esses judeus, que muitas vezes deixamos a prioridade de adorar a Deus por coisas secundárias, nos distraímos, perdemos o tempo, o time, e é isso que o Senhor traz para nós. Só que aqui, irmãos, olha o perigo dessa palavra, olha o perigo que existe aqui nessa palavra. Quando o Ageu, ele chega e ele fala com aquele povo, olha o que eles respondem. Está lá no versículo 4, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa. Ou seja, aqueles homens, eles não disseram que eles não iriam construir, eles simplesmente disseram assim: olha, não chegou o tempo, não chegou o tempo, não chegou o momento. E isso aqui traz diretamente para nós. Esses homens aqui, eles não estavam desviados. Esses homens, eles não estavam desviados do Senhor. E aqui mora um perigo, irmãos. Porque aquele que está desviado, ele tem a consciência de que ele está fora do caminho, que ele precisa se reencontrar com o Senhor. Ele precisa de um encontro novamente com Deus. Ele tem consciência de que ele está desviado. Mas esse povo, ele diz assim: não é que nós não vamos reconstruir, é que não chegou o tempo. Ou seja, é aquela pessoa que está na igreja, mas não está.
É aquela pessoa que frequenta o culto, mas só frequenta o culto. É aquela pessoa que escuta a palavra, mas só escuta a palavra, não toma a palavra para si. Esse é o pior desviado, irmãos. É o desviado que não entende que está desviado. É esse povo aqui que está dizendo assim, não chegou a hora. Mas era a principal missão deles. A principal missão deles era a reconstrução do templo. Doa quem doer, é a palavra de Deus, irmãos. E isso aqui nos mostra que a prioridade muitas vezes é deixada para trás. E o maior inimigo da vontade de Deus nem sempre é o pecado, mas é o adiamento daquilo que precisa ser feito. Muitas vezes eu e você precisamos tomar uma decisão diante de Deus, e nós procrastinamos. É só hoje. É só mais uma vez. É só esse final de semana. É só mais um showzinho mundano. É só mais uma baladinha, mas assim, eu só vou e não vou fazer nada. Eu só vou ficar rolando aqui os rios aqui no meu celular aqui aleatoriamente. Sabe quando você fica rolando assim, e aí vem aquele monte de porcaria? É igual você estar com a boca aberta, deixando cair um monte de coisa dentro da sua boca. Irmãos, nós precisamos trazer a prioridade que é Deus, irmãos. A vontade dEle. A vontade do Senhor. A procrastinação, irmãos, é somente uma forma elegante de falar que está em desobediência. Em vez da pessoa falar, eu estou em desobediência, é uma procrastinação. É só uma maneira mais elegante. Porque o problema nunca foi a falta de tempo. O problema nunca é a falta de tempo para nós, irmãos. O problema é que as prioridades, elas estão erradas na nossa vida. Muitas vezes as prioridades, elas estão erradas. É esse que é o problema, irmão. Enquanto Deus ele estava esperando um templo, esses homens estavam construindo casas luxuosas. Enquanto Deus estava esperando a construção da sua casa, porque o templo aqui, irmãos, representava naquela época a morada do Senhor. Então quando se fala, olha, a construção do templo é prioridade, está querendo dizer assim, a sua vida com Deus é uma reconstrução da sua caminhada, da sua adoração. Só que enquanto Deus estava sem casa, enquanto Deus estava sem moradia, as pessoas estavam decorando as suas casas, o conforto delas, desfrutando. Irmãos, o coração, ele sempre revela quem realmente ocupa o primeiro lugar. O coração nosso sempre revela quem ocupa o primeiro lugar da nossa vida, irmãos. E através daquilo que nós mais investimos o nosso tempo, aquilo que nós mais investimos as nossas forças, aquilo que nós mais investimos os nossos recursos, é aquilo que nós colocamos como prioridade. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém? Um amém. Eu falei amém quando o Senhor falou isso comigo. Porque agora, hoje, eu estou aqui como Ageu, trazendo uma mensagem de Deus. Mas quando eu recebi essa palavra, veio de encontro com muitas coisas, irmãos, do nosso dia a dia, para nos atentar. E quando nós olhamos para isso, irmãos, quando eu olhei para esse texto, eu entendi que quando Deus ele não é o centro, quando Deus ele não é o centro, o esforço nunca é suficiente. Olha o que a palavra diz, em duas vezes, se vocês olharem, versículo 5 e versículo 7, o Senhor fala a mesma coisa.
vejam o que tem acontecido com vocês. O Senhor está alertando. Vocês não estão vendo? Coloque o coração de vocês nos caminhos do Senhor. Parem de olhar apenas para os resultados, mas olhe para a direção. Pare de olhar somente para o plantio, mas olhe para a direção. Deus mostra algo impressionante, Ele fala aqui. Ele diz assim: olha, vocês plantam muito, mas colhem pouco. Vocês comem, mas não se satisfazem. Ganham o seu salário, mas é como se colocar numa bolsa furada. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Está falando do vazio. Lembrei do Senhor. Está falando do vazio. Trabalha, se esforça, colhe, come, ganha o salário, mas ainda tem um vazio dentro, um vazio, que nunca é preenchido. Veja que o Senhor fala aqui que não era falta de trabalho, mas era a falta da bênção. Não era falta de trabalho, mas era a ausência da presença de Deus. Irmãos, existe uma diferença entre prosperidade e produtividade. A prosperidade, você até produz, mas quando nós não somos produtores, irmãos, nós não frutificamos. Quantas pessoas hoje abastaram, cheia de recursos, viajando para todos os lugares, morando em coberturas, mas também pensando em se suicidar, porque existe um vazio. Existe um vazio que não se preenche com nada. Existe um vazio que somente o Senhor Jesus, Ele pode trazer, Ele pode preencher. Irmãos, o problema nunca é o quanto você trabalha, mas é para quem você trabalha em primeiro lugar. Ou seja, eu entendi que se Deus Ele não for o centro, se Ele não for o centro da nossa vida, o esforço nunca é suficiente, irmãos. Você pode se esforçar, trabalhar 24 horas, ganhar o que você quiser, mas esse vazio ele nunca vai embora. Quando Deus ele não ocupa o centro da nossa vida, até as maiores conquistas se tornam vazias dentro de nós. Se tornam vazias. Mas olhando para esse texto, irmãos, eu vejo algo interessante. O Senhor, Ele faz uma advertência, Ele mostra. Porque primeiro, antes de mudar a nossa vida, o Senhor quer trazer a consciência. Antes dele dar um novo rumo, Ele precisa mostrar e explicar de fato o que está acontecendo. E olha que o Senhor é generoso conosco. Mas Ele fala: olha, vocês estão cuidando de vocês, mas e eu? Eu estou sendo deixado de lado. Vocês estão cuidando das suas vidas, vocês estão cuidando dos seus interesses, correndo atrás de todas as coisas possíveis, mas sou deixado de lado. Lembra da canção? Essa é a minha promessa. Mas muitas vezes a nossa canção ela só sai da nossa boca. E perante ao Senhor, perante a vida, irmãos, vale mais uma atitude do que palavra. Vale mais uma atitude do que palavra. Só que o Senhor, pela graça dEle, pela misericórdia dEle, pela santidade dEle, Ele só chamou a atenção. Porque depois Ele fala assim:
subam as colinas, tragam madeira, reconstrua a minha casa, então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Irmãos, o Senhor nos tirou lá do exílio. O povo aqui voltou da Babilônia, quando eles ainda eram escravos. Nós também éramos lá fora. E o Senhor nos trouxe, e hoje nós estamos aqui, irmãos, pela graça e pela misericórdia dEle. Só que Ele está dizendo assim: ei, organiza, põe em ordem as prioridades, põe em ordem as prioridades, irmãos. Eu sou o Senhor, não inverta. Assim como a palavra de Deus nos ensina a buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Ufa! Porque tem irmãos aí fora que assim, buscar em primeiro lugar o que eu quero, e depois as coisas de Deus. É o que o Senhor está mostrando e alertando ao povo: ei, vocês estão buscando as coisas de vocês e deixando eu para trás. É como se nós chegássemos diante de Jesus e falasse assim: Jesus, entra aí no meu carro, só que eu dirijo, e eu vou para onde eu quero. E outra coisa, o Senhor abençoa, tá? O Senhor abençoa. Não, irmãos. Quando nós convidamos o Senhor Jesus para entrar na nossa vida, é Ele que dirige. É nós sentando no banco do carona e falando assim: Senhor, vai aí. Senhor, leva-me para onde o Senhor quiser, o Senhor que está na direção. Então o Senhor está aqui alertando esse povo, dizendo assim: olha, o caminho que vocês estão fazendo está errado, vocês têm buscado tantas outras coisas, mas têm deixado a minha casa em ruínas, a sua boca tem adorado, vocês dizem que não estão desviados, vocês estão dizendo que estão no culto, que estão na reunião de oração, vocês estão dizendo que lê a Bíblia, mas tudo o que é meu vai ficando para trás. Ao invés de buscar o reino dos céus em primeiro lugar, vocês inverteram. E o Senhor está dizendo assim: hoje é dia de colocar a casa em ordem. Hoje é dia de colocar as prioridades em ordem. E a palavra de Deus diz o seguinte, irmãos: o Senhor orienta: suba ao monte, pegue as madeiras, reconstrua, faça. Lá no versículo 12, irmãos, a palavra diz que eles obedeceram a mensagem. Ou seja, aquele povo escutou a mensagem do profeta. Aquele povo escutou a mensagem, e a palavra diz que eles temeram, mas obedeceram. E aqui está o X da questão. Aqui é o que muda a nossa vida. É puxar a responsabilidade para nós e falar assim: ei, eu vou obedecer. Eu vou fazer o que é possível. Eu não vou esperar as condições perfeitas. Eu não vou esperar o cometa Halley passar. Eu não vou esperar nada. Eu decido obedecer. É o que eles fizeram. E quando o povo obedece, o céu começa a se mover. Irmãos, não houve um milagre. Não houve aqui um cair de fogo. Não houve aqui um anjo que apareceu entre eles. Eles simplesmente obedeceram, escutaram a voz do Senhor. E imediatamente, quando eles obedeceram, decidiram obedecer, o Senhor disse: eu sou convosco. Assim é eu e você, irmãos. Quando nós decidimos obedecer a Deus, deixar as nossas vontades para trás,
deixar o nosso querer, falar: Senhor Jesus, entra nesse meu carro aqui e dirige o Senhor, eu vou te obedecer. Então o Senhor diz assim: eu sou convosco, eu estou com vocês. E a palavra diz, versículo 14, que o Senhor deu ânimo. Você está desanimado? Está meio desanimadão? Eu tenho certeza que o Senhor vai te dar um ânimo, porque você decidiu obedecer, porque eu decidi obedecer. Essa é a minha promessa, conforme nós louvamos aqui. Essa é a minha promessa diante de Deus. Eu resolvi obedecer, e eu vou gastar o meu tempo diante do Senhor. Eu vou gastar o meu tempo levando a palavra de Deus, falando desse amor. E esse povo, ele resolve obedecer. Eles resolvem ouvir a palavra, porque a presença de Deus, ela sempre acompanha com a obediência, irmãos. Tem muitas pessoas que querem sentir Deus, mas não querem obedecer a Deus. Tem muitas pessoas que querem sentir o arrepio, mas não querem obedecer, irmãos. Tem muitas pessoas que nós vemos o testemunho, que eu subi no monte, fiz 21 dias, pulei a fogueira, vi brasa subir, e legal, muito bom, mas e aí, você obedeceu? Eles resolveram obedecer. Obediência abre as portas que a oração sozinha nunca abrirá. Obediência abre portas que a oração sozinha nunca abrirá, irmãos. Orar e se colocar diante do Senhor, clamar ao Senhor, tem que vir acompanhado de obediência. Aleluia. E agora vem algo extraordinário. O Senhor nos avisa, Ele nos alerta: ei, preste atenção, estou ficando para trás, tem distrações, tem o meu eu aí, tem a carne, mas agora vocês entenderam e resolveram obedecer, e o Senhor faz algo maravilhoso, porque Ele diz assim para os mais velhos da época, né? Ele fala assim: ó, lembra do primeiro templo que Salomão ergueu? Lembra daquele primeiro templo? Irmãos, se vocês lerem Esdras, vocês vão ver que um povo chorava e o outro povo se alegrava. Os mais velhos choravam, por quê? Porque eles tinham visto o primeiro templo, e o primeiro templo era gigantesco, era riquíssimo, era estrondoso, era imponente, muita riqueza, muita ostentação. Mas esse segundo templo era pequenininho, nem se compara ao primeiro. Então, quando os antigos, eles começam a ver o novo templo sendo erguido, eles choram, porque o novo parecia pequeno, sem ouro, sem riqueza, sem beleza. E ainda o Senhor diz assim: a glória dessa última casa será maior. Olha que coisa, irmãos. Imagina, uma construção, mega construção, agora uma construção pequenininha, humilde. E o Senhor diz assim: olha, a glória dessa última casa será maior. Isso daqui naturalmente ela parece ser impossível. Parece ser impossível isso aqui, irmãos, mas havia uma revelação aqui oculta. Havia uma revelação escondida, porque o templo de Salomão recebeu ouro, prata, riqueza. Mas esse segundo templo receberia o Senhor Jesus. Receberia o Senhor Jesus, irmãos. Ou seja, Salomão viu a glória, mas o segundo templo recebeu o autor da glória. O segundo templo recebeu o autor.
Cristo pisaria nesse templo. Ou seja, a maior glória nunca foi a arquitetura, mas foi a presença. A presença de Jesus, irmãos. A presença de Deus. Ei, eu e você, nós somos o templo do Senhor. Assim como está escrito lá em 2 Coríntios 6,16, está escrito assim: pois somos templo do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Nós somos a casa de Deus, nós somos o templo do Senhor. O Espírito Santo de Deus mora em nós, o Espírito Santo de Deus está em nós. Não somos apenas frequentadores do templo, mas nós somos o templo, irmãos. Irmãos, a obediência, o posicionamento, isso se alinha com a promessa de Deus. E assim como Ele falou sobre esse templo, irmãos, assim como Ele falou, ei, não se compara a glória do segundo templo, irmãos. Irmãos, é uma promessa para a minha vida e para a tua vida. É uma promessa de Deus, porque a verdadeira glória de Deus não está em quatro paredes, mas está dentro de nós. Deus está dizendo hoje aqui: a glória da minha segunda casa, do meu segundo templo, será maior do que a primeira. Quem crê, diga amém. Se você crer, irmãos, se você obedecer, se você se voltar ao Senhor, não se perder no meio do caminho, continue a caminhada, continue a construção, busque o reino dos céus em primeiro lugar na sua vida. A promessa do Senhor é que a glória dele, a glória desse templo será maior que a primeira. Oh, meu Deus do céu. Espírito Santo, Deus está dizendo assim, irmãos, não é sobre o templo ser bonito, não é sobre a estrutura, não é sobre tocar maravilhosamente bem, não é sobre pregar maravilhosamente bem. O Senhor está indo mais a fundo. Ele está dizendo assim: eu preciso encontrar corações disponíveis para que haja a presença. Não é pela força do nosso braço, não é pela nossa inteligência, pela nossa influência, pelo aquilo que nós sabemos, ou por aquilo que nós temos, mas é pela presença. A presença de Deus, irmãos. Quantos lugares que eu já entrei, em que o louvor não tinha nem caixa de som, mas se pegava um homem de Deus, uma mulher de Deus, começava a tocar um violão simples assim, o fogo descia. Enquanto tem lugares aí, irmãos, repleto dos melhores aparelhos, repleto de som completo, mas vazio. O que o Senhor está dizendo para nós, que não é sobre aquilo que está à nossa volta, não é aquilo que nós carregamos, não é sobre estrutura, não é sobre beleza, mas é sobre a presença. E para ter a presença precisa ter obediência. Para ter a obediência precisa se colocar em ordem as prioridades. Precisa se colocar em ordem, como está escrito na palavra de Deus, irmãos. Se eu e você, nós cremos nessa palavra, se eu e você, nós cremos na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, irmãos, a palavra de Deus diz: buscai o reino dos céus em primeiro lugar.
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus, irmãos. Muitas vezes o inimigo tenta nos distrair, por quê? Porque ele sabe que uma pessoa que está caminhando rumo à sua promessa, ela se torna poderosa, porque ela está cumprindo o seu chamado. Ela está cumprindo o chamado de Deus, irmãos. Então, quando eu olho para esse livro de Ageu, eu vejo que Deus não está procurando templos bonitos, mas Ele está procurando corações disponíveis para ter a presença. Ei, Deus, Ele está firmando uma nova aliança com o seu povo. Deus não abandona aquele que parou, mas Ele chama para um recomeço, irmãos. O nosso Deus não é um Deus que Ele simplesmente descarta, não, Ele chama para um recomeço. Ele chama para uma nova fase. Ele chama a nossa atenção porque Ele nos ama. Deus não abençoa projetos parados, mas Ele abençoa passos dados. Ele abençoa aquele que está se movendo em obediência ao Senhor. Ele abençoa aqueles que realmente temem a sua palavra. E Ele faz uma promessa, que a glória do segundo templo, a glória da segunda casa, será maior do que a primeira. Irmãos, acredite. Acredite. Deus, Ele é infinitamente maior, muito do que nós pensamos, do que a nossa linha de raciocínio acompanha. Tem uma pessoa, irmãos, chamado George Miller. Acho que eu já falei aqui dele para vocês. George Miller, ele nasceu em 1805. O pai dele era cobrador de impostos. E ele se aproveitava dessa situação. George Miller era um cara que, considerado como um ladrão, trapaceiro, um cara que gostava de fazer as coisas erradas. O dia que a sua mãe morreu, ele estava jogando carta. Mas um dia ele foi para a faculdade. E através de um grupo pequeno de oração, que não tinha nem 10 pessoas. Olha só, um grupo que não tinha nem 10 pessoas. Ali o Espírito Santo tocou ele. Veja, não é quantidade. Não é estrutura. Lógico, irmãos, não sou contra isso, tá? Não estou fazendo uma apologia a isso. Quanto mais estrutura você puder oferecer, melhor. Mas o que vale é a presença. George Miller, ele estava nesse grupo pequeno de oração. E ali ele foi tocado pelo Espírito Santo. E ele decide entregar a sua vida a Cristo. E ele sai da região que ele morava na época ali, Rússia. E ele vai para Londres, ele vai para a região ali da Grã-Bretanha, na verdade. E ali ele começa a fazer um trabalho com crianças. E ele coloca diante de Deus que ele nunca iria pedir um centavo para ninguém. Resumindo, esse homem, ele criou 5 orfanatos. De 6 a 10 mil crianças foram alimentadas por ele, sem ele pedir R$1. Esse homem viajou por 42 países, pregou para mais de 3 milhões de pessoas. E deixou um legado sobre oração. Ele deixou um diário com mais de 50 mil orações respondidas com datas. Eu posso ser o próximo, você pode ser o próximo.
Não permita que os inimigos olhem para você e falem assim: não, você não. Tem gente mais capacitada, tem gente mais preparada. A glória daquele templo é muito maior, a estrutura daquele templo é muito maior. Não se apegue a isso, irmãos. Se apegue à presença. Se apegue à presença de Deus. Seja obediente ao Senhor e honre ao Senhor, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém, irmãos? Eu quero chamar o louvor aqui à frente. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas. O Deus Todo-Poderoso, Ele nunca perde o controle, irmãos. O Deus poderoso, Todo-Poderoso, Ele nunca perde o controle. E essa noite, irmãos, Ele veio trazer essa palavra não só de atenção, mas Ele veio também trazer uma promessa para mim e para você. Não se apegue à estrutura, não se apegue a outras coisas, mas se apegue somente na presença do Todo-Poderoso. Deixa Deus te usar, irmãos. Deixa Deus usar a tua vida. Deixa Deus frutificar o teu ministério. E o teu ministério, irmãos, ministério não é só dentro de igreja. Não deixa essa religiosidade matar o teu ministério. Nós precisamos de muito mais pessoas lá fora do que aqui dentro. Deus quer te usar onde você estiver. Deus quer usar a tua vida, quer ser um canal de bênção, para alcançar muitas pessoas que estão lá fora perdidas. Oh, Rabaxê, Calabaço. Mas essa decisão, irmãos, é uma decisão individual. Eu não posso decidir por você, e você não pode decidir por mim. Eu não posso decidir pela minha esposa, eu não posso decidir pelos meus filhos, eu não posso. Essa decisão, ela é exclusivamente pessoal. E esse mesmo Deus em que nós lemos, Ele está aqui. Quem crê que Deus está aqui? Amém, glória a Deus. Esse mesmo Deus está aqui. Nós vamos cantar uma canção agora. Nós vamos louvar ao Senhor agora. Nós vamos apagar as luzes. Se coloque de pé, irmãos. Adore ao Senhor Jesus. Esse é o teu momento com Deus. Esqueça a pessoa do teu lado, mas tenha o teu momento com Deus. E olhe para a letra novamente dessa canção. E se assim for uma decisão para a tua vida, se essa é uma decisão individual para você, louve ao Senhor. Use essa canção como uma oração. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Os meus olhos viram a salvação. O Senhor disse através da sua palavra que a glória da segunda casa seria maior do que da primeira, porque Ele não estava falando sobre uma construção, Ele não estava falando sobre ouro, prata, sobre tamanho, sobre estrutura, mas Ele estava falando de um templo que o próprio Senhor Jesus
caminharia, entraria nele, rabacheca lamassou. E eis que a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 6, que eu e você nos tornamos o templo de Deus. Rabacheca lamassou e andalabás. Ou seja, Ele fará coisas maiores. Não é pela nossa capacidade, não é porque nós somos bons, não é porque nós somos até arrumadinhos, não, é porque Ele é Deus. Dos menores Ele fará os maiores, dos humildes Ele exaltará. Oh Espírito Santo de Deus. E a única coisa que Ele pede: obediência. Estabeleça a ordem da prioridade, e você verá o que Deus vai fazer. Deus não está pedindo um curso intensivo, Deus não está pedindo uma pós-graduação, Deus não está pedindo, Deus só está pedindo assim: ei, estabeleça prioridade, não caia nas distrações, não caia nas artimanhas, não caia nas armadilhas, somente obedeça. Orianda lava chore canta lavas.